vitória aí. Minhoca, eu vou começar contigo. Uma vitória que, sem muitos questionamentos, né? Eu acho que é uma vitória justa, por tudo que o Fortaleza criou, tudo que o Fortaleza trabalhou, mostrou em campo. Poderia ter sido, talvez, um pouco um aperreio menor, né? Um pouco mais tranquilo, se tivesse aproveitado as oportunidades. Mas acho que diante do contexto, diante de todo o cenário que se apresentou, até o gol no finalzinho também dá um gosto especial também para a vitória, né? Sim, não tenho dúvida, Cláudio. A partida, né, que aconteceu no Maracanã, ela foi uma partida toda desenhada para uma vitória do Fortaleza. Poderia não ter acontecido, né? Poderia ter acontecido um empate, poderia estar aparentando ali no final, poderia ter sido derrota, né? O Fortaleza teve uma penalidade ali que o Pedro acabou dispersando. Curiosamente, o Pedro tinha perdido também em 2020, só que aqui na Arena Castelão, né? Ele escorregou e dessa vez ele acertou a trave, acabou não fazendo ali o segundo gol. Mas, para a gente ir na cronologia, né, do que foi a partida, eu tinha mencionado, né, depois do Clássico, na quarta-feira, estava eu, Lucas e Léo aqui falando sobre o Clássico, e eu tinha falado, o jogo contra o Flamengo é o jogo para não utilizar os titulares, e não era todos, obviamente, poupar alguns jogadores. E um deles, por exemplo, que até ficou assim na dúvida, que era o Pikachu. O Pikachu vem numa sequência, se não me engano, esse foi o 33º, foi o 34º jogo dele de 35 jogos que o Fortaleza já tem na temporada. Então, assim, é um jogador que tá mais desgastado, sem sombra de dúvida. E é um cara que ele não faz chinelinho. O Pikachu não faz chinelinho, então é um jogador muito importante. E ele optou pelo Pikachu. Mas boa parte do time que entrou em campo eram peças sendo guardadas. Então, o Hércules estava no banco, a dupla de ataque, Moisés e Romero, também estava no banco. Na zaga ele não tinha o que fazer, não tinha muitas opções, então ele colocou o Landázuri junto com o Benevenuto e também, no caso, o Tite, e manteve ali, e aí uma coisa que pode acontecer a partir de agora, já tinha acontecido isso no Clássico, possivelmente o Capixaba ganhando a titularidade no lugar do Crispim, já que o Crispim também não vem em boa fase. E esse time que entrava em campo, eu até falei, tecnicamente não tem o que comparar. Não há como comparar o Flamengo, time B, o time C, olhe lá, você pode até dizer assim, não, aqui dá para ter um jogo. E óbvio que, e aí olhando na perspectiva do Flamengo, só estou olhando aqui só para explicar um pouco na perspectiva do Flamengo. É claro que perde uma equipe que perde 2 titulares, como a Arrascaeta e, no caso, o Gabigol. Óbvio que perde. Mas para o Fortaleza, eles sabem da dificuldade que é, porque você olha tecnicamente o Pedro e compara com o Robson, aí, se você quiser rir com essa comparação, pode rir à vontade, porque não tem comparação. É quilometricamente diferente você ter o Robson e você ter o próprio Pedro. Mas esse jogo, ele era fundamental por 2 motivos. Se o Fortaleza não vence o Flamengo, se perde ou se por acaso empata, primeiro, você teria dado um descanso para boa parte do elenco. Segundo, se caso conseguisse um bom resultado, que aconteceu, você traria a confiança dos jogadores reservas que não estão jogando bem. De alguns apenas, de alguns pelo menos. Claro, como o Lucas já mencionou aqui na Água Suja, antes da gente começar oficialmente, alguns jogadores me parece que realmente não vai conseguir acrescentar muito ao elenco ainda nessa temporada. Pode acrescentar, mas não dá para confiar plenamente. Então, um dos jogadores, por exemplo, que foi escolhido hoje, eu achei corretíssimo pelo estilo de jogo que era o Robson. Tanto é que durante a partida, quando o Robson sai para entrar o Romero, já não conseguia fazer aquilo que o Robson fazia, que era estar tá em cima, martelando e tudo mais, atrapalhando a saída de bola do Flamengo. Aliás, o Flamengo é uma equipe que deixa muito espaço, o que era bom para o Fortaleza, que conseguiu fazer isso muitas vezes na Libertadores, contra Colo-Colo e até mesmo também contra o Alianza Lima, até mesmo também contra a equipe do River Plate em um determinado momento, mas que nesse jogo contra o Flamengo ele teria esse espaço. A questão toda era a falta da qualidade. E a gente viu isso nos primeiros minutos, Cláudio. O Fortaleza, desde o começo, dominava as ações e era muito mais inteligente com a bola. O Flamengo perdia muito espaço, errava muito espaço, e o Fortaleza soube aproveitar. Porque o grande problema, às vezes, do Fortaleza, nas partidas da Série A, é que pegou adversários como o Flamengo estava jogando. O Corinthians não fez boa partida, o São Paulo não fez boa partida, o Inter não fez um bom primeiro tempo. E todos esses jogos, o Fortaleza não aproveitava a chance. E o desenho do jogo inicial lembrava muito esses outros jogos. Então, quando o Robson perde a primeira oportunidade, aí depois o Romarinho perde a segunda, cara a cara com o Hugo, chuta para fora, vê uma terceira possibilidade. Aliás, teve outras 2 possibilidades que não foram finalizações, mas foi 2 contra-ataques que caiu no pé do Robson, e o Robson não soube acionar o Romarinho porque o passe acabou saindo errado. E teve uma terceira possibilidade. Aí, no caso, já estava no 1-0, o Fortaleza já tinha aberto o placar com o Robson, numa bola errada, né? O Arão praticamente soltou ali na frente do Jussa, o Jussa acionou o Robson para fazer 1-0,
E já no final teve uma possibilidade do Fortaleza com o Capixaba cruzando a bola e o Landázuri. Ele, se fosse um pouco mais, sabe, mesmo assim, um jogador que pensasse só nele, não pensasse no companheiro, só quisesse fazer o gol, talvez a possibilidade de gol acontecesse. Ele quis tocar para trás e perdeu uma outra possibilidade. Então o Fortaleza, no primeiro tempo, sabia muito mais entender e executar a ideia de jogo, principalmente com aqueles jogadores que não estavam bem. Então, tudo aquilo que eu mencionava, e aí trazendo de novo o nome do Robson, né? Para mim, eu acho que o Robson vai ser uma figura importante, ainda não sei se vai entrar em pódio, mas ele tem uma curiosidade. Eu tinha falado aqui, acho que foi na quarta, né, Luca, que eu falei o seguinte, para o Robson dar certo, o Robson tem que estar jogando, entendeu? Porque quando o Robson joga pouco, do pouco que ele joga, você só vai ver a coisa ruim. Porque em 2021 foi essa mesma coisa. O que a gente viu hoje no Maracanã era o Robson de 2021, que perdia a primeira, perdia a segunda e guardava na terceira, entendeu? Então, ele é esse jogador. Então, por isso que o Robson, ele vai causar raiva no torcedor em muitas partidas. E quanto mais ele jogar, talvez ele vá conseguir executar. Ele não é o melhor atacante de Fortaleza, passa longe disso, mas é um jogador que vai te entregar empenho e tudo mais. Às vezes ele erra na tomada, errou também passes hoje, acabou se atrapalhando muitas vezes com a bola. Muitas vezes acabou atrapalhando muitas jogadas de ataque boas do Fortaleza. Então, até ali o momento que ele faz o gol, ele era claramente o pior pelo lado do Fortaleza, porque ele estava sendo muito acionado e pouco efetivo, né, quando ele era acionado. Só que aí chega naquele momento que o Fortaleza tem dado o problema de toda a temporada, né? O gol que toma no final contra o Alto do Piauí, o gol que toma na final da Copa do Nordeste, jogando lá na Arena Pernambuco contra o Sport, o jogo já estava ali decidido, toma o gol. Na quarta-feira contra o Corinthians, na quarta-feira diante do Ceará, também tomou gol no final do primeiro tempo. No jogo contra o Inter, tinha feito gol, o jogo ia acabar, ninguém tirou a bola, o Max acaba falhando. Então o Fortaleza precisa corrigir ainda isso como time. E quando é corrigir, Cláudio, é aquela coisa do time entender quando o jogo vai acabar. Já estava ali foi dado 4 minutos, né, Luca? Foi 49, né? Pronto. Já estava ali 48 e 40. E a bola estava no meio de campo indo para o ataque. Naquele momento, eu ressaltei na rádio. Agora o Fortaleza só tem que ter que o jogo acabou. Não dá mais para tomar gol aí, porque vem tomando gol de maneira sistemática na temporada. Era para matar a jogada ali. Independentemente do que... Era mata a jogada ali, faz a falta. O que o Flamengo ia fazer? Jogar uma bola na área. Poderia sair o gol, como saiu, por exemplo, o gol contra o Botafogo? Poderia ter saído. Mas para o jogo, entendeu? Não deixa a jogada fluir. E aí, quando a bola foi para o lado esquerdo, a bola volta para o meio de campo, obviamente, o Voaden poderia ter acabado a partida. Poderia ter acabado. Mas ele não acabou. Ele não apitou. E aí é onde entra a concentração do Fortaleza. Porque a jogada poderia acontecer aos 48 e 40. Foi aos 49 e 20, entendeu? A jogada do Flamengo. E aí é onde o Fortaleza não pode se desligar em nenhum momento. Porque uma equipe que desliga dessa maneira pode deixar mais à frente escapar uma vitória que se torne empate, escapar um empate que se torne derrota, como aconteceu outras vezes. Então, esse tipo de jogo, do primeiro tempo que foi do Fortaleza, para transformar aquele resultado dos 45 minutos iniciais em 1-1, foi desastroso, Cláudio. Desastroso. Porque tudo aquilo indicava o mesmo cenário de outros jogos. Quando ele tomou uma virada contra a equipe do Inter, como ele tomou o gol diante do Corinthians, e todo esse cenário, de novo, acredito eu, assim, porque, assim, não precisa ser torcedor do Fortaleza. Para quem acompanha o jogo do Fortaleza, viu a mesma, como é que fala? Aquele filme lá, o Dia da Marmota, lá, que é o com... Eu esqueci agora o nome do ator. Enfim, tem um filme aí que é o Dia da Marmota, que o cara vive o mesmo dia. Ele acorda, aí o mesmo dia, e o jogo estava desenhado para isso. Era o mesmo cenário. Fortaleza joga bem o primeiro tempo, perde chances, está lá com o placar na mão, deixa empatar, e aí no segundo tempo tomaria uma virada. Então, estava se desenhando isso na volta do intervalo. E na volta do intervalo, o Flamengo já faz 3 substituições, porque assim, a torcida do Flamengo já estava jogando contra. E isso era muito importante para o Fortaleza se tivesse levado o placar para o intervalo, porque a torcida do Flamengo já estava muito irritada. A torcida meio que conseguiu aliviar a situação, mas já estava marcando o Arão, já estava marcando o Pablo, que jogou muito mal, né? Jogadores do Flamengo que jogaram muito mal. E naquele momento, o filme é O Feitiço do Tempo. Muito obrigado, Alexandre Nandi, que obviamente tem mais de 30 anos para lembrar de algo desse tipo. Mas filme do Bill Murray. Momento, ótimo filme. Bill Murray, exatamente.
Naquele momento, naquele 1-1, o Fortaleza, mais uma vez, desperdiçava um ótimo tempo para levar um empate para o intervalo. E logo no começo do segundo tempo, aí vem a penalidade, né? Uma penalidade em cima do Pedro, o Benevenuto, de fato, pega ali na perna dele. Claro, o Pedro dá uma valorizada e tudo mais, mas foi pênalti, né? E aí, naquele momento, parecia que realmente ia ver o mesmo cenário de outros jogos onde o Fortaleza não conseguia sustentar o resultado, jogando bem, e aí o jogo poderia mudar. Só que aí o Pedro desperdiça a penalidade, como eu estava dizendo, né? Ele já tinha perdido contra o Fortaleza em 2020, e quando foi, né, essa perda de pênalti, ela não fez mudar um pouco o panorama. O Flamengo, obviamente, estava muito mais interessado no jogo. O Fortaleza não teve a mesma facilidade que encontrou e, obviamente, a mesma qualidade e o mesmo fôlego para imprimir o que ele imprimiu no primeiro tempo. O Flamengo é que passou a dominar as ações. Então, teve chutes de fora da área que o Boeck teve que trabalhar, chutes que passaram próximo à meta do Boeck, alguns cruzamentos que o Boeck teve que aparecer várias vezes para evitar, e o Fortaleza até conseguiu chegar com algumas jogadas de ataque, mas acabava desperdiçando num toque a mais, numa finalização de primeira que poderia ser feito e demorar, como por exemplo, até que o Robson estava já impedido, o Robson tentou driblar o Hugo de maneira totalmente desnecessária, com uma bola claramente que era já para chutar, uma outra do Pikachu também, que o Felipe Luiz acabou ali conseguindo tirar, o Pikachu quase tira da marcação, mas talvez a melhor alternativa era finalizar, e o jogo foi se desenhando, o Vojvoda já entendendo claramente, eu tinha até falado no intervalo da rádio, para mim a substituição fácil agora na volta do intervalo, mas eu acho que ele não vai fazer, seria sacar Romarinho para colocar o Moisés, porque claramente é um jogador que não está sustentando. E a outra era, deixa o Robson jogar. Eu entendo que ia ter torcedor achando maluquice, não sei se o torcedor leu dessa maneira, mas o Romero não seria esse jogador. Tanto é que quando o Romero entra, o Romero não consegue dar combate. O Romero não é o cara que está lá em cima, ou realmente para uma bola longa. E aí esse é o grande dilema do Fortaleza. Você tem um jogador que não para lá na frente, que no caso é o Robson, que é ideal para esse tipo de jogo. Mas você não tem a qualidade que o Romero tem, que o Romero já não tem mais essa qualidade. E aí o Fortaleza, muitas vezes, o Romero não conseguia dar sequências às jogadas. Uma delas foi até uma jogada na esquerda do Moisés, que tocou para ele, que ele deveria ter colocado, acho que era para o Capixaba, que passava e ele tentou devolver de novo para o Moisés e acabou não dando certo. E aí, no final, eu acho que acabou consagrando a equipe que jogou melhor. Mesmo o Fortaleza não tendo feito no segundo tempo o mesmo volume de oportunidades que teve no primeiro, o Fortaleza, para mim, foi merecedor da vitória numa jogadaça do Moisés, que sai de 3 marcadores, chuta exatamente no gol e a bola, como disse bem o Lucas, né? O Luca, aliás, o iluminado Hércules, né? É o garoto que, assim, tira o certeiro do Fortaleza em trazê-lo e num chute errado, cabe destacar, e ainda ficou aquela dúvida, né, Luca? Em um determinado momento ali parecia que o Romero estava em condição de impedimento. Eu não sei se verificaram ou não, Eu não mas achei que tava não, cara. Não, Sendo pois muito é. sincero. Mas por Eu mais que achava que estivesse. o Rodrigo Caio dava posição. E aí é que tá. Por mais que estivesse, esse lance, para mim, é para ser considerado interpretativo. Porque já teve 2 ou 3 gols nessa Série A, em que teve esse mesmo jogador na frente, não tão na frente, mas um pouco de lado, e aí esse jogador não foi considerado como participando da jogada. Então, se fosse nessa lógica, se o Romero estava impedido, caso ele estivesse impedido, não deveria ser verificado, porque é um lance interpretativo. Se o Bandeirinha entendeu, ou se o árbitro entendeu que ele estava em impedimento, é uma outra coisa. Mas nesse caso especificamente, para mim, não deveria ser chamado. E aí o Fortaleza foi lá, confirmou a vitória. No final, ainda o Boeck teve que fazer uma defesa ali, já aos 48, 49, o jogo ia até os 50. E aí, aos 50 do segundo tempo, o torcedor já imaginando que 50 tinha que acabar mesmo, veio a primeira vitória. E aí, só para fechar, para não me estender tanto, que já me estendi até demais, é o primeiro passo. É o primeiro passo da recuperação. Ainda está na lanterna, ainda está no Z4. Não tem nenhum jogo fácil nesse campeonato. Essa é uma vitória muito importante, mas é o primeiro passo de uma recuperação que vai demorar, né? Obviamente, o quanto antes sair, melhor, mas cada passo a sua vez, e esse primeiro passo foi bem importante para o Fortaleza tentar a sua recuperação até o final do campeonato. O Fortaleza estava com água até aqui, né? Agora já dá para. O olho já mostra um pouquinho, né? Já dá para. Ainda não tá com o nariz fora da água ali, mas já essa vitória já dá uma quebrada nesse gelo, né? Luca, o Fortaleza jogou melhor do que o Flamengo, venceu. Não foi uma partida perfeita,
mas tem pontos ali que dão uma esperança para o torcedor, né? De que há um caminho ali para buscar essa recuperação definitiva, nessa sequência de resultados, porque não vai ser vencendo uma partida, empatando, perdendo, que o Fortaleza vai ser. Precisa de uma sequência de bons resultados. Hoje, essa partida de hoje deixou isso, né? Mostrou que há uma luz, não no fim do túnel, né? Mas não precisa nem chegar tão longe, mas há uma luz, um caminho ali que dá para o Fortaleza traçar, né? Exatamente, Cláudio. Fortaleza hoje entrava num jogo que eu falando lá no Batendo Centro durante a semana, eu falava, é o jogo que o Fortaleza tem que entrar pensando só em ser competitivo. Se arranja um ponto, é uma goleada. Se vence, é uma goleada humilhante. Né? Moralmente falando para o Fortaleza. Então, era o jogo que o Fortaleza, por exemplo, em tese tinha que contar com a derrota. Por quê? Porque era o jogo que a gente entrava em campo olhando para o Goiás e não para o Flamengo. E se viesse alguma coisa hoje, era lucro. Como veio. Foi um grandíssimo lucro. Heróico lucro. Novamente o Fortaleza entra em campo no esquema de 3 volantes. Né? Que é um esquema que a gente talvez pensasse que o Fortaleza não fosse tão criativo, mas foi bastante criativo. E nesse tipo de jogo, como foi contra o Corinthians, onde o time jogou muito bem, claro que o Corinthians joga com uma marcação um pouco mais retraída que a do Flamengo, então o Fortaleza precisou muito mais chutar de fora da área do que hoje, como foi ano passado contra o Fluminense, onde o Fortaleza se sobressaiu na jogada aérea, o Fortaleza, novamente no esquema de 3 volantes, jogou muito bem. Novamente ele foi o melhor em campo. Novamente ele criou dificuldades para os adversários. Não só o primeiro gol, como várias jogadas de ataque do Fortaleza vinham de uma bola longa de algum jogador fazendo infiltração, ou vinham da jogada na intermediária. Inclusive o gol sai na jogada de marcação na intermediária dos volantes, onde o Flamengo tem muita dificuldade. E o Fortaleza faz ali 1-0 com o Robson, um gol bonito, um belo gol na minha opinião. Teve até uma bola, acho que no segundo tempo, que foi tirada, aí eu vou chegar lá, então, agora. Eu tô aqui colocando na frente do boi, né? O carro na frente dos bois. E o Fortaleza fez 1-0. E como eu estava comentando na Água Sul, a gente fez 1, mas podia ter feito 2, 3, 4. O Fortaleza podia ter feito ali um crime muito maior no Maracanã. O Fortaleza jogou sabendo o seu papel. E o Flamengo não atacava com perigo no primeiro tempo. Não chegou com perigo. E foi justamente na vinda do Everton Ribeiro para o meio campo que o Fortaleza levou seu primeiro gol. Uma falha de marcação ali de um dos melhores em campo, o Zé Wellison, que não acompanhou, do Pikachu, que deixou espaço. O Fortaleza novamente parou, né? Ficou esperando. Tudo bem, podia ser que foi 49, 30, mas o jogador não tá com o relógio ali no campo, sabendo quanto tempo de jogo tem para estar pedindo para acabar. E tem que estar ligado até a hora do juiz apitar o jogo, né? Por mais que realmente houve esse erro. E o Fortaleza leva o gol de empate, e só uma ducha de água fria. O Fortaleza sente esse gol de empate, tanto que ele volta para o segundo tempo ainda acuado. E com 2 minutos, 3 minutos do segundo tempo, o Benevenuto faz um pênalti infantil. Benevenuto que já tem algumas partidas que vem falhando, que vem errando. Hoje, novamente, falhou no momento crucial, apesar de ter tido uma boa partida. Mas a sorte do Fortaleza estava hoje do lado do Fortaleza, né? Hoje era o dia do Fortaleza. Hoje parece que, assim, cara, tá bom. Esse pessoal sofreu demais já, tá bom de os caras jogarem bem e perderem, não é possível, né? E a bola correu um pouquinho demais e foi bater na trave. Até alguns flamenguistas, né, o Vessone, inclusive, o jornalista, estava reclamando, dizendo que o Pikachu invadiu, só que o Pikachu não interfere na jogada, né? E a regra fala claramente que a invasão só volta o pênalti se o jogador que invadiu interfere na jogada de rebote, né? Então, permanece. Fortaleza se anima um pouco. Oi. No pênalti, o jogador do Fortaleza está quase ao lado de Pedro na hora que ele vai bater, né? Bizarro, ele deu uma carreira que desnecessária. Mas ainda assim, né? A regra. A gente pode discutir com a regra, né? Não, sim, mas eu tô dizendo assim, eu nem sei se o jogador, talvez, não sei se o jogador do Fortaleza sabe dessa mudança da regra, mesmo não estava sabendo. Na hora que eu vi o pênalti, não voltou, aí eu vi a explicação de que o motivo de não ter voltado, né? Eu também não concordo com esse motivo, mas é aquela questão, né? É interpretativo. Vai do juiz, não do VAR, né? O VAR não pode chamar para lance interpretativo. Se o juiz acredita que não atrapalhou, eu não concordo. Eu acho que talvez ser um jogo menor, que ele ouvisse o Pikachu vindo,
talvez atrapalhasse. Mas como tinha muita gente, eu acho que ele não ouviu o Pikachu. Acho que não tem nenhuma, não atrapalhou. Mas eu também não concordo com essa regra, mas o Fortaleza fez o jogo dele, né? Por isso era para ter acabado quando a jogada estava intermediária também aos 49 do primeiro tempo. Mas voltando ao jogo, o Fortaleza recua, retrai suas linhas. Né? O Fortaleza chama o Flamengo um pouco para cima, porque o Flamengo ele muda um pouco. Ele traz o Thiago Maia, ele traz o Everton Ribeiro para o meio campo e abre o Vitinho na lateral. Ou seja, o Flamengo ganha melhores passadores na intermediária. Ele ganha um passe melhor na intermediária. Andrés e tudo mais. E o Fortaleza, ele entende isso. Ele sabe que talvez não seja, até pelo fôlego do time, não seja mais tão inteligente estar fazendo a marcação alta no meio campo. E o Fortaleza recua. Mas ele mantém as bolas enfiadas, né? Ele mantém as bolas longas. E aí a importância de entrar no Moisés. O Moisés, ele demorou até um pouquinho para entender o jogo, para se encaixar. E o Fortaleza estava ali segurando. Uma partida muito segura do Marcelo Boeck. Muito segura do Marcelo Boeck. Eu não sei se os outros dois goleiros do time teriam passado tanta segurança hoje quanto o Marcelo passou. Ele foi vital para a partida do Fortaleza. Vital. Inclusive tem uma cabeçada do Vitinho que ele defendeu. Foi meio que no gol, mas foi forte, né? Um goleiro talvez não tão técnico tivesse espalmado, ou talvez tivesse segurado em 2 tempos e causado ali um aperreio. Ele não, ele defendeu de primeira, fez parecer fácil, né? Então ele foi muito importante na saída dele, no jogo mental dele para cima dos jogadores do Flamengo. A experiência do Marcelo Boeck hoje valeu a pena, e vem valendo a pena em algumas partidas, desde que ele voltou. E o Fortaleza foi segurando, foi fazendo as mudanças que a gente imaginava que iam ser feitas, né? O Romarinho já não estava ajudando, saiu, entrou o Hércules ali no lugar do Ronald também, que já estava um pouco mais cansado, e ele foi segurando, e o Robson tinha que jogar. Eu acho que o Robson só saiu mesmo no momento que eu achava que o Robson tinha que ter saído, porque ele realmente já estava cansado, já estava chegando atrasado, já estava amarelado, e uma expulsão ali, realmente, ele já tinha ali já feito umas 2 faltas depois do cartão, e a gente sabe como é o Robson, então acho que ele saiu, e a entrada do Romero talvez não foi uma entrada tática, né? Foi uma entrada tipo assim, eu não posso perder esse jogador, não dá, eu não posso ficar com a menos nesse momento. Eu sei que o Romero talvez não vá influir tanto no jogo, mas pelo menos eu vou ter alguém para fazer a marcação um pouco mais em cima, e não vou ficar com a menos, né? E também não vou ter a carga emocional de perder um jogador num jogo como esse, né? Talvez o Vojvoda tenha pensado mais nesse sentido. Tanto que o Romero não ajudou em nada, né, ofensivamente. Ele foi um dos piores em campo pelo Fortaleza, quiçá o pior. E o Fortaleza continuou ali fechado, esperando, tirando uma partida. O Bruno Henrique pouco criou pelo lado esquerdo, uma boa partida do Landázuri ali para cima dele. E o Fortaleza continuou bola longa. Teve 3 chances claras antes do gol. Teve uma, agora, acho que foi até com o Robson, que o João Lucas tirou em cima da linha, né? O Ayrton Lucas tirou em cima da linha, que ficaram ali falando do Ayrton, mas para mim metade daquela salvada foi do Hugo. Ele fez uma bela defesa ali. Conseguiu ainda tocar na bola e diminuir a aceleração da bola, foi. E amorteceu, foi uma bela defesa, né? E o Fortaleza tentou, teve chance ali. Eu acho que a hora do Pikachu, por exemplo, ele podia ou ter botado por cima do Felipe Luiz, ou chutado. Ele fez o que ele não podia, a única coisa que ele podia não ter feito, ele fez, né? E foi mexendo, meteu o Crispim ali na expectativa de ganhar um pouco mais de qualidade técnica no meio campo, né? Mas foi numa outra bola longa, na aposta da individualidade com o Moisés, que o Fortaleza chegou ao segundo gol. Acho que no momento que o Flamengo pensava que nada mais ia acontecer, o Fortaleza parecia morto. O Fortaleza já tinha uns 10 minutos que não conseguia chegar. Muito pelo físico, muito pelo jogo complicado, pela inserção do Flamengo. E talvez se fingir de morto ter sido interessante. Não foi se fingir de morto, né? Que é coisa de jogo, mas essa parte do Fortaleza ter morrido um pouco fisicamente tem ajudado o próprio Fortaleza. Porque na hora do lançamento, o Flamengo não recompõe. Eu acho que eles acreditam que o Moisés ia fazer a jogada, ia perder, e o Flamengo ia retomar e ia continuar no ataque. Mas o Moisés consegue passar, e nesse momento 2 jogadores do Fortaleza chegam juntos. Um é o Romero, para fazer o importantíssima movimentação de Sérgio Romero nesse momento, de Silvio Romero nesse momento. Ele movimenta, ele puxa 2 marcadores do Flamengo com ele, e na sobra do chute vem o Hércules muito bem fazer o gol da vitória do Fortaleza. Hércules só,
justamente porque o Flamengo talvez não tenha acreditado que o Fortaleza ia levar perigo nesse lance. O Flamengo sentou em cima do Fortaleza nos últimos 10 minutos. E o Fortaleza só tem a agradecer. O Fortaleza, ele recupera alguns pontos que ele não podia ter perdido. Né? Talvez o ponto contra o Inter, o ponto contra o Cuiabá, o Juventude, foram muitos pontos perdidos que não podiam. E o Fortaleza recupera um pouco agora contra o Flamengo. Né? O Fortaleza tem uma sequência agora de 4 jogos, sendo 3 no Castelão. Tem pela frente agora Goiás, quinta-feira. O Atlético Paranaense no dia que eu não farei o pós-jogo aqui, porque é dia dos namorados, a minha mulher me mata. Porque tem um filho da mãe que faz um jogo domingo, 7 horas da noite, dia dos namorados, né? Prêmio você é um corno da Troféu Imprensa, né? De qualquer forma, depois viaja para enfrentar o Avaí em Santa Catarina e volta para fechar essa sequência contra o América Mineiro em Fortaleza. São 4 jogos que o Fortaleza, ele, na pior das hipóteses, pelo que ele tem hoje, ele tem que fazer 8 pontos. Na pior das hipóteses. Mas que os 12 são reais. Mas, claro, 8 pontos é o que o Fortaleza tem que fazer. Ele, não é que ele deve, ele pode, ele consegue, ele tem. Pela situação. Ele ainda, apesar de ter passado o olho dentro d'água, Cláudio, o Fortaleza ele ainda está a 5 pontos de sair do Z4. E é uma distância grande. E nós já temos aqui, chegamos agora à metade do primeiro turno. Então, 1/4 do campeonato foi embora hoje, né? Basicamente. Então, o Fortaleza ainda tem que fazer um campeonato de recuperação. Então, a recuperação tem que começar hoje. Ela não começou. A gente só vai saber se ela vai começar mesmo quinta-feira. Então, ela tem que começar hoje. E o Fortaleza, nesses próximos jogos, ele tem que adquirir. Tem. Ele não pode, ele não vai conseguir, ele tem. Ele tem essa obrigação na hora de fazer os cálculos matemáticos, que a gente está nesse momento, de fazer cálculos. Então, ele tem que fazer pelo menos 8 pontos. É o ideal. 12 pontos é o ideal. É possível. Mas 8 pontos, dentro das possibilidades, seria ali, ok. É positivo.